No final do ano passado, o Conselho Nacional de Arquivos lançou uma resolução, que é a Resolução 54, que diz respeito ao acesso aos acervos permanentes de instituições, acervos tanto públicos quanto privados, à luz da LGPD. Então, foi uma resolução importantíssima para que a gente garanta o acesso dos cidadãos, né, a partir das suas mais diferentes demandas, aos processos permanentes que são inalienáveis, né? Tem que ser preservados pelo resto da vida para que as pessoas consigam acessá-los e que a gente consiga democratizar cada vez mais o conhecimento. Para a gente entender o presente, a gente precisa saber o que aconteceu no passado. A violência contra a mulher é um fenômeno histórico, né? O Brasil ele convive com um alto índice de violência contra a mulher. É bem verdade que esse tema passou a vir à tona para o debate público na década de 70, né, a partir do assassinato de algumas mulheres, sobretudo Ângela Diniz, Cláudia Lecim, dentre outras, né? Alguns dos julgamentos foram muito importantes, porque trouxe para o debate público a violência contra a mulher. O grupo de pesquisa histórica trabalha a partir de uma visão de qualificação do acervo. Então, a gente escolhe grandes temáticas para conseguir recuperar processos de um acervo que está acumulado e que a gente faz avaliação todos os dias. A principal maneira que a gente faz isso é cruzando fontes. Como a gente cruza essas fontes? A gente vê periódicos da época, tenta recuperar conflitos dentro desses periódicos envolvendo essa temática e depois a gente vai no sistema, vai no acervo para tentar ver se esse conflito gerou um processo judicial. E aí a gente recupera o processo judicial e qualifica ele a partir de um olhar específico. O recorte foi de 1900 até 2020. Então, encontrar dentro desses periódicos casos de violência contra a mulher. E aí a gente foi nos subterrâneos dos jornais para conseguir recuperar esses casos. A gente acha os casos de agressão, mas a gente não consegue, a gente não tem a prova de que isso virou um processo judicial, então de que essa pessoa realmente foi processada. Porque é muito recente toda a legislação de proteção à mulher. Então, no início do século, a gente foi pegar lá no século XX, 1900, você tinha que ler cada notícia para você tentar compreender que aquilo ali era uma violência contra a mulher. E não era tipificado dentro da Lei Maria da Penha, dentro do feminicídio, né? Então, era como agressão corporal, lesão corporal, homicídio, dependendo do caso, né? E a gente consegue ver como isso muda, né? Hoje em dia a gente tem mais processos ligados a esse tema, mas no início do século XX a gente conseguiu perceber muito como isso era uma história do silêncio. Então isso faz com que a gente reflita, né, sobre como as movimentações dentro do judiciário foram acontecendo ao longo do tempo. Então é um silêncio que fala mesmo, né? A história nos diz, as mulheres ingressaram na carreira judicial não tem muito tempo. Então, por isso que a gente fala que a história do judiciário ainda é uma história masculina, mas que aos poucos está ocorrendo o fenômeno da feminização do poder judiciário. E isso é importante para as pessoas se sentirem representadas dentro desse poder. Então, o judiciário, para ele ser um judiciário representativo, ele precisa não só garantir o direito de acesso à justiça para essas pessoas mais vulneráveis, sobretudo mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres lésbicas, mulheres trans, mas também essa população precisa estar dentro do poder judiciário. Então, essas duas vertentes é que a gente ainda precisa caminhar, mas o Tribunal do Rio vem dando esses passos, tanto na feminização quanto nos projetos de acolhimento e projetos de acesso à justiça pelas mulheres.